Estamos a estudar um assunto de grande importância para todos nós, a segunda vinda de Cristo. Encontramo-nos presentemente na última unidade temática dedicada à análise dos principais sinais proféticos da segunda vinda. Para facilitar o nosso entendimento, agrupamos estes sinais em 4 grandes conjuntos: sinais relativos a Israel, à Igreja, às nações e à natureza. Falámos já sobre o primeiro grupo, relativo a Israel. Iremos hoje abordar outros sinais que se relacionam com a Igreja, procurando responder a uma pergunta: como será a Igreja de Cristo nos dias que antecedem a volta do Senhor? Já tivemos a oportunidade de mencionar um aparente paradoxo. À medida que a Igreja se aproxima do fim, haverá ao mesmo tempo mais bênção e fervor espiritual, por um lado, e mais esfriamento da fé, por outro. Isto é, ao mesmo tempo que uma parte da Igreja se define mais decididamente pelo Evangelho e se entrega ao Senhor, haverá outra parte que se afasta dele cada vez mais. Isto significa que a distância entre a Igreja fiel, que será arrebatada, e a infiel, que ficará para a grande tribulação, será cada vez maior. Nos últimos tempos cumprir-se-á pela derradeira vez a profecia de Joel, relativa ao derramamento do Espírito Santo. É obra do Espírito, com o batismo do Espírito, a manifestação dos dons espirituais e a operação dos ministérios da palavra. É essa a experiência que hoje estamos a viver nas nossas igrejas e que devemos lutar por manter com todas as nossas forças. Mas a Bíblia diz que o que de facto caracterizará a Igreja dos últimos dias, infelizmente, não será a vitalidade espiritual, mas será a apostasia. É por essa razão que o Senhor Jesus se interroga: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Segundo a Bíblia, o sinal profético que caracterizará a última Igreja é, sem dúvida, a apostasia. Já falámos de forma desenvolvida sobre a apostasia no estudo 8, explicando o que é e como se tem manifestado no meio da Igreja. Por isso, queremos apenas agora, de forma sintética, recordar alguns factos sobre a apostasia. Esses factos, que vamos enumerar a seguir, são 4. Primeiro facto: a apostasia vem de dentro da Igreja, vem do seu próprio interior, como João escreve: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. 1 de João 2, 18 e 19. Será que a apostasia pode afetar igrejas que hoje são fiéis à palavra, como as atuais igrejas evangélicas, incluindo as pentecostais? Sim. E não podemos esquecer que nós pertencemos a este grupo de igrejas. Por isso temos com humildade de vigiar constantemente a nossa doutrina e prática, para que nunca nos desviemos da verdade. Segundo facto: a apostasia da Igreja terá de acontecer antes da manifestação final do Anticristo. De certa forma, por mais chocante que isto pareça, a Igreja apóstata colaborará na criação do ambiente propício à aclamação mundial do Anticristo. É o que Paulo explica: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo aos Tessalonicenses 2:3. Terceiro facto: uma característica dessa igreja apóstata é a rejeição da verdade e uma abertura a novas doutrinas que têm a sua origem nas próprias trevas. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. 1 Timóteo 4:1. Isto é, uma falsa igreja troca a verdade do Espírito Santo
pelas mentiras veiculadas por espíritos de engano. Triste situação. Um breve parênteses. Em muitas ocasiões temos enfatizado que a fé não pode assentar sobre a razão humana. E aqui vemos porquê. São os próprios espíritos das trevas que arquitetam doutrinas e filosofias de uma forma cuidadosamente planeada. E são eles que, com essas doutrinas mentirosas, seduzem a mente daqueles que vivem confiando na sua razão. Pelo contrário, a Igreja fiel vive da revelação. A Igreja não despreza o uso da razão, mas submete-a à fé. É este o único caminho para ficarmos livres dos ensinos falsos. Crer exclusivamente na Palavra de Deus e não aceitar nada que vá contra os seus ensinamentos. Quarto facto. Haverá uma grande abundância de falsos mestres que conduzirão a Igreja apóstata a um falso evangelho. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 a 5. Em conclusão, podemos afirmar que a apostasia é um juízo de Deus sobre uma igreja infiel que não quer a verdade de Deus, revelada na sua palavra. Pelo contrário, a igreja fiel caracteriza-se por andar na verdade, o que agrada profundamente ao Senhor. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 de João 1:4. Que o Senhor nos mantenha sempre neste caminho da verdade. Um desdobramento da apostasia é o ecumenismo. Queremos desde já declarar o nosso respeito por todos aqueles que são aderentes do movimento ecuménico. O nosso objetivo nestes estudos é apresentar o nosso entendimento das Escrituras e não o de atacar pessoas que nos merecem toda a consideração. Mas a verdade é que, à luz da palavra profética, podemos constatar que o surgimento e rápida expansão do movimento ecuménico nos nossos dias, que decorre do aumento da apostasia, constitui um importante sinal profético da volta de Jesus. Para fundamentar esta afirmação, iremos a seguir procurar responder a 3 questões. Primeira, o que é e como surgiu o movimento ecuménico? Segunda, quais as tendências atuais do movimento ecuménico? Terceira, em que medida o movimento ecuménico pode ser considerado um sinal profético? Comecemos então pela primeira pergunta. O que é e como surgiu o movimento ecuménico? O ecumenismo é um movimento que visa essencialmente a unidade visível de todos os cristãos, independentemente da sua confissão ser católica, protestante, ortodoxa, evangélica, pentecostal, etc. O seu projeto pode ser definido como a construção de uma confederação de igrejas, uma verdadeira super-igreja. Mais recentemente, o movimento ecuménico foi mais além das fronteiras do cristianismo, promovendo também o diálogo interreligioso, isto é, um entendimento dos cristãos com as religiões não cristãs. Como surgiu o movimento ecuménico? A história do ecumenismo é uma prova de que há coisas que começam bem e que depois sofrem desvios fatais. E que o erro mais perigoso é aquele que muitas vezes contém uma parte de verdade. Isto verifica-se quando falamos da unidade da Igreja, que é uma expressão-chave do ecumenismo. A unidade da Igreja é um tópico que merece um estudo bíblico à parte, para o qual não temos aqui espaço. Por isso vamos apenas notar os seguintes princípios que decorrem do ensino da palavra.
Primeiro, a única unidade possível para a Igreja é a unidade em Cristo. Todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, que nasceram de novo e foram selados com o Espírito Santo, pertencem a um mesmo corpo, que é a Igreja de Cristo. Isto significa que qualquer tipo de unidade assente sobre outras bases não vem de Deus. Segundo, é bem verdade que Deus quer que o seu povo viva em união, mas essa unidade é espiritual e não organizacional. Quanto mais o povo de Deus viver na direção do Espírito Santo, mais unidade haverá na Igreja. Esta unidade só pode ser gerada por Deus. Nenhum homem a pode criar. É essa unidade genética que a Bíblia nos aconselha a preservar, mas que jamais nos exorta a tentar gerar com os nossos esforços, porque tal seria impensável. Terceiro, a unidade da Igreja jamais se alcança negociando a verdade. E como sabemos, essa verdade só se encontra plena e claramente revelada nas Escrituras. Por isso, a Igreja de Cristo não pode nem deve manter qualquer tipo de comunhão com aqueles que não têm como autoridade suprema de fé a Bíblia, a Palavra de Deus. Ora, a unidade que hoje é promovida pelo movimento ecuménico é bem diferente, como veremos. Mas comecemos por um pouco de história. Como nasceu e se desenvolveu o atual movimento ecuménico? No meio protestante e evangélico, o atual movimento ecuménico teve, curiosamente, um bom princípio. Nos finais do século XIX, tinham-se multiplicado sociedades missionárias, sinal do vigor espiritual da Igreja naqueles tempos. Essas sociedades missionárias, que operavam um pouco por todo o mundo, foram de parecer que deveriam unir esforços para levar a cabo a tarefa de espalhar a mensagem de Cristo por todas as nações. Um marco desse esforço de união com vista à evangelização mundial foi a realização da Conferência Mundial Missionária na cidade escocesa de Edimburgo, em 1910. O lema daqueles irmãos, que representavam diferentes denominações, foi: a evangelização do mundo nesta geração. Era, sem dúvida, um nobre propósito. Os trabalhos de esforço missionário em unidade prosseguiram nos anos seguintes, apenas interrompidos pela Primeira Guerra Mundial. Em 1921 resultou desse esforço a constituição do Conselho Internacional Missionário, que em 1948, reunido em Amsterdão, deu origem ao atual Conselho Mundial de Igrejas. O lema deste conselho foi: um mundo, uma igreja, bem distante já do projeto evangelizador de 1910. O Conselho Mundial de Igrejas e os Conselhos Nacionais de Igrejas transformaram-se nas grandes promotoras do ecumenismo da atualidade. Em Portugal, as igrejas metodista, presbiteriana e lusitana constituíram em 1971 o Conselho Português de Igrejas Cristãs, COPIC. Estas igrejas cooperam entre si, ao mesmo tempo que mantêm um diálogo muito próximo com a Igreja Católica Romana Portuguesa. Segunda questão: quais as tendências atuais do movimento ecuménico? Atualmente, o Conselho Mundial de Igrejas reúne cerca de 350 denominações protestantes e evangélicas de todo o mundo, abarcando perto de 600 milhões de pessoas em 150 países. A Igreja Romana, que tem o dobro dos fiéis, cerca de 1.200 milhões, não pertence a este Conselho, mas tem estatuto de observadora. Os contactos entre a Igreja de Roma e o Conselho Mundial são cada vez mais frequentes. Vários teólogos e líderes protestantes começaram, sobretudo a partir dos anos 60, a falar abertamente do regresso à Igreja Romana. Em fevereiro de 1972, Michael Ramsey, à época arcebispo da Cantuária, declarou à revista Time: "Vejo já o dia
em que os cristãos poderão aceitar o Papa como bispo-presidente. 10 anos depois, quando João Paulo II visitou a Inglaterra, reuniu com o arcebispo da Cantuária na Catedral Anglicana. No final dessa reunião, o Papa e o arcebispo produziram em conjunto um documento onde se lê: o nosso objetivo não se limita à união das nossas duas comunidades, isto é, da Igreja Romana e a Igreja Anglicana, com exclusão de outros cristãos. Antes, alarga-se ao cumprimento da vontade de Deus em favor da união visível de todo o seu povo, isto é, de todas as igrejas cristãs. Esta declaração foi feita no dia 28 de maio de 1982. Precisamente 15 dias antes, o Papa tinha estado em Fátima, onde no dia 13 recitou o ato de consagração e de confiança do mundo ao Imaculado Coração de Maria. A devoção deste Papa a Maria era tanta que o lema do seu pontificado foi Totus Tus, todo teu. Todo, note-se, não de Cristo e da sua palavra, mas de Maria. Há uma questão importante que o diálogo com Roma levanta. Uma vez que a Igreja Católica se assume como a única Igreja verdadeira, cujo Papa vem em sucessão direta do apóstolo Pedro, qual vai ser o futuro desta aproximação entre protestantes, ortodoxos e católicos? Do ponto de vista católico, a resposta só pode ser uma. Os irmãos separados, como os protestantes são designados por Roma, deverão regressar ao seio da Igreja-mãe. Note-se que, até hoje, a Igreja Romana não abandonou nenhuma das suas doutrinas antibíblicas, como os dogmas marianos. Maria, concebida sem pecado e assunta aos céus. A infalibilidade papal, o sacramento da missa ou o purgatório. De facto, desde o Concílio de Trento do século XVI, a Igreja de Roma não alterou nenhuma das suas doutrinas essenciais. Foi publicado em 1997 um novo catecismo da Igreja, que gerou muitas expectativas. Houve alguma mudança doutrinária? Um pastor evangélico observou: o novo catecismo de Roma contém ênfases novas e interessantes, mas a sua teologia essencial permanece inalterada desde os tempos de Lutero. O catecismo da Igreja Católica poderia perfeitamente ter como subtítulo Semper Eadem, sempre a mesma. Este novo catecismo, promulgado por João Paulo II em 1997 e muito aclamado em todo o mundo católico, abre com uma carta apostólica do Papa. Sabem como termina essa carta? Com as seguintes palavras: a Maria, Mãe de Cristo, cuja assunção ao céu em corpo e alma hoje celebramos. Confio estes bons votos porque se realizam para o bem da humanidade inteira. Isto é, a Igreja de Roma é imutável, sempre a mesma, semper eadem, inamovível nos seus fundamentos heréticos. E os protestantes? Ao mesmo tempo que a Igreja Romana mantém firmemente o seu rumo, os herdeiros da Reforma Protestante têm-se afastado cada vez mais da Bíblia, o livro por excelência dos cristãos da Reforma. O que faz com que o seu corpo doutrinário seja profundamente débil e, por esse motivo, fácil de derrubar. Aplicam-se a esta Igreja enfraquecida as palavras proféticas do Senhor à Igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Um exemplo desta debilidade doutrinária. Há pouco mais de uma década, um inquérito revelava que mais de 60% dos ministros protestantes do Reino Unido não acreditavam na ressurreição corpórea de Cristo. De facto, muitos protestantes deixaram de acreditar há muito tempo no nascimento virginal de Jesus, na divindade de Cristo e, sobretudo, na infalibilidade das Escrituras.
Mais recentemente, a ordenação de ministros homossexuais causou grande polémica e até divisões no seio de grandes denominações protestantes. Este abandono da verdade bíblica torna os protestantes um parceiro frágil numa futura coligação religiosa, em que, sem dúvida, a Igreja Romana jogará o papel principal. Isto é, se no futuro vier a haver uma espécie de super-igreja mundial, nos seus traços essenciais, essa igreja terá o perfil da Igreja de Roma. Pelo seu lado, a Igreja Romana tem ido muito mais longe no ecumenismo, avançando decididamente no chamado diálogo interreligioso, que abarca cristãos, os ortodoxos do Oriente e os irmãos separados protestantes, mas também muçulmanos, judeus e, para surpresa de muitos, também as grandes religiões não cristãs. Este é um facto muito importante do ponto de vista profético. O ecumenismo abre-se assim a uma espécie de sincretismo religioso, uma mistura de religiões. É um claro caminho para Babilónia. João Paulo II reuniu em 1986, na Basílica de São Francisco de Assis, representantes das mais diversas religiões do mundo. Para além de judeus que desprezam Jesus e de muçulmanos que negam que Deus tenha um filho, estavam presentes representantes de outras religiões. No altar foi colocada uma estátua de Buda, sendo sabido que o budismo é uma forma de ateísmo. Esteve presente um sacerdote de vodu africano, do qual há fotografias, cumprimentando alegremente o Papa. Lembremos que estes sacerdotes praticam magia negra e outros atos que não iremos aqui referir. Mas este foi apenas o primeiro encontro. 25 anos depois, Bento XVI realizou novo encontro em Assis. Nessa ocasião ele afirmou: a liberdade religiosa, o diálogo interreligioso e a fé visam algo mais do que um consenso, voltando a identificar estradas para atuar estratégias concretas e progredir a fé. O ecumenismo assenta nesta ideia quase evolucionista de um progresso da fé. Onde conduzirá esta união profana de igrejas e religiões? A resposta bíblica é clara: Babilónia, como veremos a seguir. Terceira questão. Em que medida o movimento ecuménico é um sinal profético? No livro de Apocalipse, no capítulo 17, João vê uma mulher sentada sobre uma besta. João descreve várias das suas características, incluindo o nome dessa mulher. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Apocalipse 17:5. Esta mulher não é mais do que a falsa super-igreja que surgirá no final dos dias. Ela apoia-se num poder político, a besta, evidenciando que o poder religioso e o poder político voltarão a unir-se uma vez mais. Mas é o seu nome que nos interessa: Babilónia. Por que este nome? Babel ou Babilónia significa confusão. Foi em Babel que os homens se uniram para tentar chegar a Deus numa forma de religiosidade que desagradou profundamente ao Senhor. A religião babilónica, com os seus deuses, incluindo a Rainha dos Céus, foi transitando de império em império ao longo dos séculos, incluindo Grécia e Roma. O Império Romano, como sabemos, ruiu, mas a religião de Babilónia prosseguiu seu caminho. Ela continuou ao longo dos séculos, embora tenha sido cristianizada, atravessando reinos e impérios, até chegar aos nossos dias. Não desenvolveremos aqui este tópico, apenas queremos realçar um ponto. O ecumenismo é uma estrada larga que leva a um destino certo: Babilónia. É este o nexo profético que existe entre apostasia, ecumenismo
e a religião mundial dos últimos tempos. A apostasia e o ecumenismo são passos que conduzem a esse triste destino. Forjar uma pseudo-igreja que, na hora da verdade, estará ao lado dos que irão combater contra o Cordeiro. O terrível juízo de Deus cairá sobre esta derradeira Babilónia. Por isso o Senhor adverte: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Há hoje crentes sinceros que desconhecem ou não levam estas advertências a sério. Por isso colaboram com o movimento ecuménico e cooperam com igrejas que vivem longe da palavra de Deus, ainda que de formas indiretas. Há quem ache que quem leva à letra os avisos do Senhor é radical demais. Pelo contrário, podemos afirmar que os que se deixam atrair por Babilónia correm sérios riscos. Quem se mantém ligado ao sistema religioso babilónico, mesmo que por um aparente bom motivo, aos olhos de Deus, torna-se participante dos pecados e por isso incorre nas pragas que virão sobre Babilónia. Há também quem ache que não deve sair deste falso sistema religioso procurando por dentro curar as suas doenças. Mas ouçamos o que diz Jeremias. Queríamos curar Babilónia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até às mais altas nuvens. Jeremias 51, 9. Babilónia não tem cura. O destino da igreja infiel, infelizmente, é ser engolido por essa falsa religião. Mas o destino da igreja fiel é Sião, ao lado do Cordeiro, é a Nova Jerusalém. O livro de Provérbios fala de duas mulheres. Uma é a mulher virtuosa, tipo da igreja fiel. A outra é a mulher estranha, tipo da igreja infiel. O Senhor adverte-nos contra a mulher estranha, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. O que caracteriza esta mulher estranha são as suas palavras agradáveis, atraentes. Palavras como amor, paz, solidariedade, unidade, que são palavras agradáveis, mas sem substância se não tiverem como base o Evangelho de Cristo. Infelizmente, muitos estão hoje a ser enredados por estas palavras ardilosas. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. As palavras são agradáveis, mas levam ao juízo e à morte espiritual. Esta é a dura realidade da apostasia e do ecumenismo. Realidade de que precisam de tomar consciência muitos homens e mulheres sinceros, que neste momento cooperam num projeto que não tem a aprovação do Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa abrir a tempo as suas mentes e corações e que muitos possam ainda juntar-se à noiva que vai ser arrebatada. Por isso precisamos, mais do que nunca, de discernimento espiritual. O colírio para os olhos que o Senhor Jesus aconselhou Laodiceia a comprar. Só assim escaparemos à sedução dessa mulher estranha que nos quer enredar. Por isso, o conselho da sabedoria é: agora, pois filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis da palavra da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Provérbios 5, 3 a 9. Uma igreja que abandonou o caminho da verdade convida-nos à aproximação e ao diálogo. Mas o Senhor aconselha-nos: longe dela seja o teu caminho.
que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a sua voz. Vimos hoje estes dois sinais da volta de Jesus. Sinais estreitamente ligados entre si que dizem respeito à Igreja. A apostasia generalizada e o avanço do movimento ecuménico. Mas não nos esqueçamos que, ao mesmo tempo que estes sinais ocorrem, o Espírito Santo está a ser derramado abundantemente sobre a Igreja fiel. Ele nos guardará do erro e do engano. É com essa certeza de fé que nos despedimos dos irmãos, lembrando as maravilhosas palavras cheias de ânimo de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Amém. O Senhor sempre foi, é e será poderoso para guardar a sua Igreja de tropeçar. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém. A paz do Senhor. Maranata, o Senhor Jesus vem.